renovemos a nossa vida, reparemos o mal que fizemos. Assim diz o profeta Baruque. Irmãos, iniciamos esse tempo forte da Quaresma e pensando em como viver melhor esse tempo da Quaresma, eu gostaria de, além das reflexões dominicais, propor uma meditação para nos ajudar a avançar neste tempo. Bem, eu acompanhei uma série chamada O Cavaleiro dos Sete Reinos, e embora haja algumas cenas desnecessárias, algumas frases e o contexto, a fotografia, me chamaram a atenção e foram um pouco de inspiração para essas meditações que nós faremos. Essa série trata de um homem, o Sr. Dunk, que deseja ser cavaleiro e que para isso precisa pedir para entrar nos jogos e se fazer e ser reconhecido como tal. Ao longo do caminho ele é ajudado por uma criança que lhe sugere, lhe pede para ser o assistente, e aqui estabelece uma relação de amizade entre os dois. Bem, o Sr. Dunk, ele era uma criança órfã e ele é assumido por um outro cavalheiro que o cria, que o educa, e essa série inicia com o Sr. Dunk enterrando este cavaleiro. E logo no início, quando ele está enterrando, a espada deste cavaleiro morto está ao lado, debaixo da chuva, e ele pega essa espada e diz: essa espada, se ficar parada, vai enferrujar. Isso me fez pensar que nós temos diante de nós um instrumento para nos ajudar nas nossas batalhas e um instrumento para conquistar tantas vitórias. Mas nós não sabemos usá-lo bem. Ele pode enferrujar e por isso esse instrumento, essa espada, é o sinal daquele instrumento que nós temos para viver bem a Quaresma. Depois aquela criança olha para ele, o Egg, essa criança, e diz: olha, para ser cavaleiro não é um título, não basta um título, é uma escolha. E isso nos faz perceber que a proposta de santidade que Deus nos faz neste tempo de modo mais intenso não é uma questão reservada a poucas pessoas, mas é destinada àquelas que escolhem fazer esse percurso de vida. E por isso, logo no início da Quaresma, nós queremos fazer uma escolha, queremos tomar um caminho de ascensão à santidade. Mas quando nós olhamos para isso, nesses bons propósitos, nós sabemos que às vezes eles não vão chegar nem até o final da primeira semana. E é por isso que o Egg, no terceiro episódio, ele responde a algumas ironias que estão fazendo com ele pelo fato de ser pequeno. E ele responde àqueles que estavam de chacota com ele: o Sr. Dunk é grande o suficiente para nós dois. E isso nos faz entender que por mais que nós sejamos pequenos nesse caminho de santidade quaresmal, nós não podemos esquecer que nós temos a igreja. A igreja vale por nós. A comunhão presente na igreja, os instrumentos que a igreja nos oferece, ela supre a nossa pequenez. Basta aproveitarmos. Mas muito bem, por que eu falei no início essas frases? Porque essa ideia do cavaleiro e dos sete reinos me fez lembrar das 7 comunidades cristãs que aparecem no livro do Apocalipse. E é por isso que eu gostaria de propor 7 meditações ao longo desta Quaresma, fazendo referência desse cavaleiro ressuscitado, que usa como porta-voz João, esse vidente, que dirige algumas palavras à comunidade presente na Ásia Menor. E essas 7 comunidades presentes ali, que essas 7 cartas estão no capítulo 2 e no capítulo 3 do livro do Apocalipse, e é interessante que essas 7 cartas são destinadas a 7 comunidades, mas podem ser lidas em um discurso unitário, porque é uma única voz de Cristo que ressoa nas 7 comunidades. Depois, ao mesmo tempo, esse número 7 é simbólico porque indica que é dirigida à igreja inteira, presente em todos os lugares, de todos os tempos.
É claro que cada mensagem toca uma situação concreta de uma comunidade, mas nós vamos perceber que essas cartas ecoam realidades que também nos tocam. Então, vemos que essas comunidades que estão sendo perseguidas no Império Romano sofrem não só desses problemas externos, mas também possuem elementos internos que precisam ser cuidados. A fé que vai se desviando, os compromissos morais que vão se perdendo. Vemos que as pessoas vão assumindo medidas mais cômodas, as pessoas vão se misturando com as mentalidades mundanas e vão se tornando tão sincréticas. E é por isso que essas cartas assumem como uma experiência litúrgica, como se fosse um rito penitencial, no qual Cristo desvela para nós a nossa verdade, nos chama à conversão, nos chama a nos prepararmos para aquele outro momento que está vindo, onde São João vai desvelar à comunidade dos crentes os mistérios do Cordeiro imolado que se encontra na eternidade. Então, essas cartas, elas possuem uma estrutura comum que pode nos ajudar. É o vidente que recebe a ordem de escrever ao anjo de uma comunidade particular. Cristo, que é apresentado com alguns atributos particulares que ajudam a comunidade a entender o que precisa fazer. Depois, existe uma avaliação da comunidade, com uma introdução que vai se repetir: conheço. Depois, uma exortação concreta, depois, uma promessa àqueles que escutarem aquilo que o vidente diz. Muito bem, depois desta introdução, vamos ao tema próprio da primeira meditação, que é sobre a comunidade de Éfeso. Essa comunidade de Éfeso é muito importante. Primeiro, essa cidade, ela era a principal cidade da Ásia Romana. Ela era um grande centro urbano, cultural, religioso, o encontro de muitas culturas. Na arquitetura, ali também se encontrava uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o Templo de Ártemis, que era tão conhecido pelas suas colunas, pela sua beleza que se impunha. Mas ali também naquela região tinha um forte culto imperial, marcado por práticas de magia, esoterismo, e é no meio desse contexto plural que se encontra a comunidade cristã. Essa comunidade cristã, ela é fundada já nos primórdios da evangelização cristã. Nós temos notícia pela tradição que São João se retira para a cidade de Éfeso junto com a Virgem Maria. Então, essa comunidade, como vai ser identificada? Antes de tudo, como Cristo é apresentado? Como aquele que tem nas mãos 7 estrelas e como aquele que caminha no meio de 7 candelabros de ouro. Bem, aquele que possui na mão as 7 estrelas significa aquele que tem o domínio, o poder, o cuidado das igrejas, é aquele que governa. E isso já nos faz pensar uma coisa: se é o Senhor quem governa tudo, será que estamos deixando que a nossa vontade seja conduzida pela vontade dEle? Ou será que somos tão fixos nos nossos projetos, nos nossos esquemas? É Ele quem comanda a nossa vida? Nós sabemos nos abandonar nas mãos de Deus? Depois Ele é aquele que caminha no meio de 7 candelabros, ou seja, uma presença viva, vigilante no meio da igreja, no meio dos seus. Ele passa entre nós, Ele conhece o nosso interior, nada escapa do seu conhecimento. Ele conhece de um modo direto e pessoal os seus. E é por isso que quando nós escutamos o elogio que será feito a essa comunidade, é alguém que parece que tem diante dos olhos a prática dessa comunidade e vai oferecer 7 elementos positivos. Ele conhece as boas obras, a fadiga daqueles irmãos a serem fiéis ao Evangelho, a perseverarem nas práticas das virtudes da vida cristã. Eles sabem que não toleram o mal, que corta o mal pela raiz. Eles são capazes de fazer um discernimento entre os verdadeiros apóstolos e aqueles falsos.
eles são perseverantes, resistem na prática do bem, não esmorecem diante das dificuldades. Muito bem, parece que é uma comunidade valorosa, que não cede ao conformismo, nem ao sincretismo, é uma comunidade ortodoxa. Teologicamente, podemos dizer que são firmes na fé que receberam da igreja. Mas qual é o problema dessa comunidade? Diz o texto: vocês esqueceram do primeiro amor, aquele amor originário, aquele amor total e exclusivo que vocês tinham no início da caminhada. E aqui diz esquecer o verbo. O significado desse verbo grego aqui é deixa escorrer, vai se esfriando aos poucos, perde a vitalidade, não foi alimentado esse amor, caíram na tibieza. Eles cresceram na fé, mas já não amam como antes. Se antes eles tinham um amor grande, mas ainda um conhecimento tão pequeno, agora eles possuem um conhecimento bem elaborado, mas o amor diminuiu. O amor não cresceu junto com a fé, nem com as obras e as práticas de piedade. E isso pode acontecer conosco. No início da vida cristã, ou daquela experiência forte de Deus, nós éramos radicais, intensos, tínhamos o coração quente, prontos a deixar tudo por Cristo, mas com o tempo passamos a fazer as coisas apenas por obrigação. Um sinal que se perdeu o primeiro amor é a falta de alegria em servir a Cristo. Rezamos porque precisamos rezar, vamos à missa porque temos que ir, vivemos a quaresma porque assim a igreja pede. O amor ele pode ir se ressecando, pode perder a vitalidade. Não basta a fé se ela não é regada com a caridade. Tudo fica áspero, tudo fica duro, tudo fica difícil. É por isso, irmãos, que Jesus faz uma exortação com 3 verbos no imperativo. Lembra-te, converte-te, retoma. Que são práticas que podem nos ajudar nessa quaresma. Lembra-te, volta à memória do início da tua vida cristã. Quando descobriste que Deus pedia algo a mais de ti. Assim nós vamos entender que a vida cristã não é um checklist, não é o que eu preciso ir fazendo e eliminando, como aquela pessoa que vai logo à missa de manhã e diz, quero ficar livre, tenho que rezar para ficar livre. Não se trata apenas de listar compromissos, pecados, mas se trata de entender o que tem te movido. Por que você perdeu o encanto? Foi uma decepção? Foi um cansaço? Foi uma desilusão? O que é que tem feito você perder o amor? Depois, converte-te, ou seja, muda de mentalidade, reorienta os teus passos, reorienta aonde você tem colocado o teu coração, coloca novamente o coração no centro. Não bastam as práticas exteriores. Depois retoma as obras de antes. A vida cristã é feita de práticas concretas. Volta àqueles cuidados, àquela delicadeza no cuidado com o Senhor. Volta à piedade. Volta a fazer o ato de fé antes das orações. Volta a proclamar no ato de humildade antes de comungar. Cresce no amor a Ele. Irmãos, se nós não fizermos isso, a ameaça é pronunciada também a nós. O candelabro será removido. E nós sabemos que o candelabro é a imagem da igreja, da comunidade cristã. Sem o amor, perde-se a comunhão e o sustento dos irmãos na fé. Essa remoção do candelabro é uma imagem do amor nupcial ferido. É como aqueles casais que vivem debaixo do mesmo teto, até dividem as contas da casa, mas já não se amam, já não trocam afetos, já não trocam carícias. E hoje, quando visitamos a cidade de Éfeso, nós vemos apenas ruínas, só pedras. Realmente, não sobrou nada. O verbo que Jesus diz para fazer essa ameaça é um verbo no presente. Ele vem hoje, não é amanhã. É hoje que ele nos pede para voltar ao primeiro amor.
E a carta encerra dizendo: quem tem ouvido, ouça. O ouvido aqui aparece no singular, indicando que a resposta é pessoal. Cada um é responsável pelo seu caminho de conversão. Mas a exortação que nós escutamos a essa comunidade não é a deixar a doutrina e a moral colocando como secundários. Não, porque essas realidades permanecem inabaláveis. Aquilo que nós recebemos da igreja, que a igreja conserva há 2000 anos, isso deve ficar e vai ficar para sempre, mas tudo isso deve estar unido ao amor. Porque nós somos feitos não para a doutrina, nós somos feitos para a comunhão com Deus. E a promessa que Ele nos dirige no final é: Ele vai nos dar de comer da árvore da vida que está no jardim de Deus. É uma imagem do livro do Gênesis, onde indica a amizade profunda entre Deus e o homem, onde nós recordamos que Deus passeia com Adão no paraíso. O novo Adão quer voltar a essa amizade profunda, que tem a sua raiz profunda no amor recíproco. Por fim, no final de cada meditação, eu queria sempre oferecer uma pintura para nos ajudar a meditar com um pouco de beleza o tema que o texto sagrado nos ofereceu. E hoje eu queria de contemplar a pintura A Mulher à Janela, de David Friedrich Caspar, que é uma obra do ano de 1822. Essa pintura, A Mulher à Janela, é uma mulher que está dentro de casa, na janela, virada para a rua. Nós não sabemos quem é essa mulher. Ela está imóvel, olhando para o movimento de fora, enquanto lá fora a janela tem uma luz imensa, é uma grande claridade que indica uma grande dispersão. A luz de dentro, ela leva mais à introspecção. E essa mulher de costa é como que separasse dois mundos, o exterior e o interior. E ela olha apenas para fora. Ela tem um olhar que se perde nas distrações, enquanto aquele silêncio, aquela intimidade se perde. Aquela mulher ela olha tantas coisas, mas ela já não espera alguém. E nós somos chamados a olhar para dentro, a esperar alguém com A maiúsculo, aquele que nos ama, aquele que roubou o nosso coração na cruz. E deste quadro, a grande pergunta é: aonde está o teu coração? Nas distrações exteriores, na expectativa daquilo que pode vir por fora, ou está naquela espera ansiosa daquele que morreu por ti, deu a vida por ti e que quer roubar o teu coração? Não se perca nas distrações, mas volta para dentro. Acenda a lareira do teu coração com aquele amor que nós iremos celebrar naquela Semana Santa. Meus irmãos, tenham todos uma boa semana, um bom início de Quaresma. E Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.